Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje vamos falar de Montessori como uma filosofia de vida. E hoje a minha convidada é a Filipa Almeida, presidente da direção da Associação Montessori de Setúbal. Filipa, bem-vinda! Obrigada, Mara. Antes de mais, muito obrigada por este convite e também por este momento de partilha. Obrigada eu pela presença aqui da Associação Montessori de Setúbal, aqui também representada pela Filipa. A Filipa, além de presidir a direção da Associação Montessori de Setúbal, é professora de primeiro ciclo, trabalhou alguns anos com as crianças de uma forma tradicional, mas depois de ter descoberto Montessori, sentiu que o caminho era por aí, uma vontade impulsionada pela maternidade. Realizou o curso de assistente, 6 a 12 anos, certificado pela AMI, e fez observações na Madrid Montessori School. E o interesse aumentou ainda mais. Neste momento está a terminar o curso de guia, 3 a 6 anos, também certificado pela AMI. Em 2016, junto com 2 colegas, fundou o projeto Amanhecer. Se calhar alguns de vós lembram-se de ver nas redes sociais este projeto. Este projeto, que era uma comunidade informal, onde realizavam alguns workshops a famílias e profissionais da área da educação, este ano deu mais um passo e transformou-se na Associação Montessori de Setúbal. Filipa, vamos começar por aqui. Criar a associação é um sonho realizado? É um sonho realizado, embora eu acho que a criação da associação é mais um caminho para o sonho. Porque o nosso verdadeiro sonho é chegarmos à concretização de abrir uma escola e a associação é um caminho para isso, porque nós pretendemos contribuir para uma sociedade pacífica através da educação, é a nossa missão, e aí pretendemos atuar junto das crianças e junto dos adultos. Na parte das crianças, achamos que faz sentido existirem outras opções educativas. Nós aqui em Setúbal, infelizmente, não temos nenhuma alternativa ao tradicional. Penso que existe apenas uma comunidade de aprendizagem e sentimos muito essa necessidade de haver outras possibilidades de escolha para os pais que vão ao encontro das necessidades das crianças e, por isso, o nosso verdadeiro sonho é mesmo a abertura de uma escola e a fundação da associação é o caminho que nós consideramos que temos que percorrer, porque queremos abrir uma escola que seja acessível para todas as famílias. Infelizmente, em Portugal ainda existem as escolas que estão a aparecer são privadas e nós gostaríamos muito de poder proporcionar esta educação e esta forma de vida de forma gratuita, pronto, e será o topo do sonho, não é? Ou seja, as pessoas agora, que no presente, recorrerem à Associação Montessori de Setúbal, que género de serviços é que vão ter para o público, digamos assim? Portanto, para o público nós vamos ter, para as crianças, estamos agora a trabalhar na abertura de um ateliê. Vamos começar com um ateliê de aprendizagem dos 3 aos 6 anos, em que as crianças poderão frequentar o ateliê no período da manhã e tarde, ou o dia inteiro. E para os adultos, portanto, para os pais, para os profissionais e qualquer interessado em Montessori, nós iremos preparar alguns workshops, fazer consultoria, porque há muitos pais também que nos contactam no sentido de perceber em casa o que é que podem fazer para adaptar o espaço, conhecer um bocadinho mais do método Montessori, ir um bocado mais além daquilo que as pessoas conhecem, não é? Porque muitas vezes as pessoas ficam interessadas pelas famosas caminhas Montessori e muitas vezes é por aí que chegam à metodologia, embora Montessori não tenha a ver com o mobiliário, não é? E nós tentamos também explicar isso aos pais, trabalhar isso com eles,
E lá está, chegar ao ponto de perceberem que realmente Montessori é muito mais do que os materiais e por isso nós consideramos que aqui devemos de apostar muito na transformação do adulto, porque sem o adulto nada... Nada acontece, porque na realidade, quando falamos em Montessori, falamos também de uma mudança de mentalidade. Eu digo aqui muitas vezes, não nos podemos esquecer que nós, quase todos, obviamente, fomos criados de uma outra forma. Está tudo bem, ninguém está aqui a criticar os nossos pais, os nossos avós. Fizeram o melhor que sabiam, mas de facto é que nós estamos numa outra era. Felizmente temos acesso a mais informação e a outras formas também de cuidar, de educar. Mas para que isso aconteça, é como a Filipa está aqui a dizer, tem de haver os adultos têm de querer essa mudança, porque as coisas não podemos estar a fazer uma coisa nova com ideias do passado, não é? Por isso, daí haver esta importância na transformação do adulto em Montessori que muitas vezes aqui falamos. Filipa, desde que começou a estudar Montessori e desde que está envolvida nesta filosofia, nota diferenças nos pais, no interesse em querer alternativas àquilo que está instituído? Noto muitas diferenças, sim. Inicialmente, quando eu comecei este percurso, até falava com algumas pessoas e com alguns pais, alguns colegas também da área da educação, e ainda não havia assim muito interesse, mas à medida que eu própria, não é, também fui conhecendo mais o método e eu própria também fui mudando algumas coisas em mim e também fui praticando, porque tenho um filho com quase 5 anos e eu própria tenho vindo a sofrer esta transformação, quer enquanto ser humano, a nível pessoal e a nível profissional. Creio que isto também foi um bocadinho influenciando de alguma forma as pessoas com as quais fui contactando. E noto que há cada vez mais procura da parte dos pais, os próprios profissionais também. Nós já chegámos a dar alguns workshops a profissionais que dizem que precisam imenso de ajuda porque não conseguem trabalhar mais desta forma tradicional com as crianças, mas que também não têm as ferramentas necessárias e muitos deles procuram essas ferramentas e esta forma de atuar junto das crianças porque, lá está, era como a Mara também estava a referir anteriormente, nós não podemos continuar a usar as ferramentas do passado, não é? Porque as crianças de hoje não são as mesmas crianças de há 30 anos atrás, nem há 40, e é preciso realmente nós adultos vermos esta mudança com outros olhos e tentarmos dar o nosso melhor, porque no amanhã quem é que vai fazer parte desta sociedade? São mesmo as crianças de agora, não é? Portanto, nós temos mesmo que atuar da melhor forma possível com elas, dando bons exemplos, e por isso é que o adulto é tão importante, porque realmente os adultos são o maior exemplo da criança, são o modelo que a criança segue. E se nós olharmos quem tem filhos, quem é professor, verifica que as crianças muitas vezes fazem exatamente aquilo que o adulto faz. Portanto, quanto melhores forem os nossos exemplos, melhor será portanto, a influência que nós vamos ter na criança. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. São então aqui boas notícias, pelo menos, já tenho aqui falado com algumas pessoas e todas são unânimes nisto. Há, de facto, mais interesse, a sociedade está mais desperta para outros tipos de educação que não aquela que está instituída e isso é só positivo. Muitas vezes tenho dito aqui no podcast que Montessori não se resume a uma pedagogia educativa. Montessori é muito mais do que isso. É uma forma de estar, uma filosofia de vida. Filipa, concorda com esta ideia? Plenamente, porque muitas vezes associamos Montessori a uma pedagogia, não é? Sobretudo porque é implementada em escolas. Mas à medida que vamos conhecendo mais, lá está, sobre esta filosofia de vida, portanto, à medida que vamos sabendo mais sobre este legado que Maria Montessori nos deixou através dos seus fantásticos livros,
percebemos que isto vai mais além do que uma simples pedagogia ou de simples ferramentas que o professor pode utilizar em sala de aula, porque Maria Montessori fala-nos da questão do desenvolvimento da criança. Isso tudo são pequenas ferramentas que todos nós que lidamos com as crianças acabamos por ter e poder usar a nosso favor, não é? Para conseguirmos adequar da melhor forma possível a forma como lidamos com elas, não é? E esta filosofia de vida é realmente nós mudarmos muita coisa em nós, seja nas nossas vidas pessoais, seja nas nossas vidas profissionais, no caso dos professores e dos educadores, e é realmente muito interessante ver que podemos adaptar tudo aquilo que temos à nossa volta para ajudar a criança ao seu desenvolvimento. Aliás, eu já disse aqui outras vezes que quando se entra neste mundo de Montessori é impossível voltar atrás, porque a transformação, isto até parece um pouco, sei lá, fantasioso, mas a verdade é esta. E a prova é todas as pessoas, professores, educadores que estão envolvidos com Montessori, dizem isto. É impossível voltarmos atrás porque isto envolve-nos de uma maneira impressionante. Nós começamos a pensar que tipo de adultos somos, começamos a pensar que tipo de pessoas somos, e isso é que é fascinante nesta pedagogia, esta envolvência desde do adulto, da criança, da própria família, não é? Que começa... E depois é assim, Filipa, quando se começa a ver os resultados, não é? Uma coisa é nós estarmos a explicar às vezes às pessoas a teoria, mas depois é vermos efetivamente nas crianças, elas a desenvolverem coisas que aos olhos de quem não sabe o que é Montessori ficam fascinados. Como uma criança, sei lá, servir-se da sua própria água com menos de 2 anos, por exemplo, ou de regar plantas, ou de, sei lá, de tentar fechar o casaco ainda em tenra idade e de conseguir, porque todas as crianças são capazes disto. Às vezes as pessoas dizem, isso é porque o teu é especial. Não, todas as crianças são capazes disto. É verdade. Eu posso falar da minha própria experiência. Enquanto profissional, os exemplos que eu utilizava em sala de aula eram aqueles que eu própria tinha vivenciado, não é? Enquanto aluna e também após a minha formação académica. E durante alguns anos eu trabalhava de uma forma tradicional, até que houve uma altura que me comecei a questionar, mas como é que pode ser? Deixou de me fazer sentido. E fui comecei à procura de outras formas de trabalhar com as crianças, cheguei a Montessori e aconteceu-me isso. Fiquei de tal forma envolvida em tudo isto e isto leva-nos à tal questão, não é? Traz-nos paz, porquê? Porque a própria criança transforma-se numa criança equilibrada, porque consegue fazer coisas... para já tem a confiança do adulto, não é? Que eu acho que aqui também é muito importante referir esta questão, que é nós confiarmos na criança. Muitas vezes desvaloriza-se aquilo que a criança é capaz de fazer porque pensamos, ainda é tão pequenina, ainda não se consegue servir sozinha da água porque vai entornar. Isso tudo é um processo, não é? Isso tudo faz parte. A criança, para conseguir ter esta autonomia, esta independência, nós também temos que confiar nela e estarmos cientes de que, sim, é verdade, vão existir alguns acidentes, não é? A água se calhar vai se entornar, eventualmente poderá alguma vez partir-se alguma coisa, mas isso faz parte, acontece-nos a nós adultos. Por exemplo, no caso de se partir alguma coisa, se calhar a própria criança é a primeira vez que isso acontece, não é? Porque tem um impacto tão grande, e eu já vi isto acontecer a algumas crianças, quando estão a manipular objetos de vidro, o impacto do vidro se partir é tão grande que a partir daí o cuidado é total. Portanto, isto tudo vai dando o que é à criança? Vai-lhe dando equilíbrio, a criança vai se sentindo valorizada, confiante, com segurança e vai ganhando a sua independência. Portanto, tudo isto é extremamente importante e é como a Mara referia, não é? Ajuda-nos a ter equilíbrio, paz dentro da nossa própria casa,
porque quando damos por nós, já os nossos filhos fazem coisas que nós não precisamos de fazer por eles. Portanto, isto também nos ajuda e dá-nos a tal disponibilidade para fazermos outras coisas e, ao mesmo tempo, eles estão super felizes e contentes. E tudo isto é maravilhoso de se ver. E é verdade que isto não é para uma criança ou para uma família. Basta, lá está, se nós tivermos a informação do nosso lado e se tivermos consciência de que precisamos de adaptar o espaço para a criança e o adulto ter conhecimento destas fases e como é que pode preparar as coisas, isto tudo flui muito naturalmente. E é espetacular ver estes resultados e ver tudo isto a acontecer. É isso mesmo, Filipa. E dizer-vos também que é importante, quem não conhece Montessori ou quem está a dar os primeiros passos, é sempre importante procurar a informação. Em primeiro lugar, ler os livros de Montessori ou alguns autores que referem Montessori. Depois é importante fazer alguns workshops. Isso é muito importante, ter formação para saber o que estamos a fazer, porque estamos a falar de crianças, da vida delas, não é? E essa transformação começa aqui, nesses primeiros passos, nessa pesquisa, em fazer os workshops, porque é como a Filipa estava aqui a dizer, a transformação, para que isto tudo seja possível, que nós estamos aqui a falar, para que a filosofia Montessori entre na vossa vida, é importante saberem do que estamos a falar, não é? E também saber que se identificam com isto, porque ninguém é obrigado, só porque nós estamos aqui a dizer que é tudo muito bonito, que se identifica. Isso é o mais importante de tudo. Mas a partir do momento que se identificam, é muito importante, de facto, procurarem informação. Há muitas coisas hoje disponíveis na internet, há muitas páginas, há sites, há blogs, há imensa coisa para se inspirarem e para terem a certeza que é aquele caminho. Porque a partir daí as portas começam-se a abrir, começa a ficar tudo muito mais claro na vossa cabeça e começam a entender que esta filosofia garantidamente vai trazer-vos paz à vossa vida. Quando falamos às vezes de birras, não é? Nós em Montessori sabemos, temos as ferramentas para lidar com essas birras. Não quer dizer, por exemplo, que as crianças sejam perfeitas, porque elas não são, mas é a nossa atitude perante, por exemplo, uma birra, é que muda. Porque tradicionalmente, o que é que nós fazemos? Perdemos a cabeça, gritamos, não é? E fica um caos instalado. Portanto, fica uma guerra instalada entre nós e as crianças. E por isso é que Montessori é tão transversal e é tão completa, porque eu acho que abrange mesmo tudo, não é, Filipa? Sim, por isso é que eu acho que Montessori é tão especial por isso, porque é tão abrangente e atua em nós, não é? E dá-nos ferramentas e conhecimento em tantas vertentes, não é? Que eu acho que é por isso que é tão especial este método e a mensagem que Maria Montessori nos deixou. Eu gostava só de fazer um parênteses em relação à questão da formação, que sim, eu acho que é extremamente importante procurar-se. E hoje em dia, eu só estou a fazer este parênteses porque acho que é mesmo importante, porque infelizmente vemos que existe algum aproveitamento, não é, em relação ao nome Montessori, e por vezes as pessoas procuram alguma formação ou algumas informações também nos sítios que não são assim tão fidedignos, digamos assim, porque já não têm como base a mensagem ou os conhecimentos deixados por Maria Montessori. Por isso, eu gostava apenas de deixar aqui o alerta que, tal como a Mara referiu, os livros de Maria Montessori são o primeiro grande instrumento que pode ajudar os adultos. Para já os livros são maravilhosos e de uma linguagem super acessível, portanto, muito, muito fáceis de ler, e quem os começa a ler depois quer ler um atrás do outro porque são mesmo muito absorventes. Depois, a questão dos workshops e da formação, sim, é muito importante, mas sobretudo tentar encontrar pessoas que tragam essa formação, que sejam pessoas que também elas têm formação.
de entidades credíveis. Isso é muito exemplo, importante, Filipa. Peço desculpa porque de facto já tenho visto aqui algumas mães que fizeram formações e depois não era bem aquilo. Porque a diferença aqui é se a formação é dada por alguém já formada sob a base verdadeira do método ou pessoas formadas sobre alguém que não é formado 100% e que dá uma interpretação do método. Esta é que é a diferença. Porque interpretações nós todos damos, não é? E pronto, e é ter também atenção, às vezes, eu não quero dizer isto, mas os preços, quando é muito barato, desconfiem. Porque Montessori, isto é algo muito importante, portanto isto não é uma informação que se dê assim do pé para a mão, porque quem está a dar as formações já investiu muito do seu tempo, muito do seu dinheiro, portanto quando é assim muito baratinho, desconfiem. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. E pronto, e deixo aqui um convite para quem quiser saber mais sobre Montessori, sobre que associação é esta na cidade de Setúbal. É só ir às redes sociais, no Facebook ou no Instagram, procurar por Montessori Setúbal e vai lá ter toda a informação. E antes de me despedir, quero deixar aqui um convite aberto a todos aqueles que praticam Montessori, em casa, ou que sejam assistentes ou guias, proprietários de espaços de Montessori em Portugal, ou que de algum modo estejam ligados à filosofia, entrem em contacto com o Montessori. Adoraria poder ouvir as vossas experiências. E nunca se esqueçam que Montessori é partilha. Basta enviarem-me uma mensagem ou um e-mail. Filipa, foi um gosto tê-la aqui no meu podcast a falar maravilhosamente sobre este vosso projeto, a Associação Montessori de Setúbal, que é um bebezinho ainda, não é? Foi constituída há pouco tempo, mas que tenho a certeza que trará muitos frutos e desejo profundamente que o vosso objetivo principal, que é construir uma escola, seja cumprido. Obrigada e até breve. Obrigada eu, Mara. Tudo de bom. Obrigada, eu despeço-me aqui. Se quer saber mais sobre este ou outro assunto dentro do Montessori, vá às nossas redes sociais e ao nosso site em montessori.pt. Adeus e até para a semana. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.